Olá, senhores. Boa noite a todos. É uma satisfação, um prazer enorme estar nesse nosso quarto encontro de Eletrônica 1. É uma disciplina que eu tenho certeza que tem se empenhado bastante, tem lido esse material didático, que foi de excelente preparo para que o curso pudesse ser realizado. Antes de dar início a esse nosso encontro, antes de começar a entrar no assunto que está previsto para a aula de hoje, vamos ver como é que estão recebendo tanto o áudio quanto o vídeo. O áudio está ok, está 5/5, tanto intensidade quanto clareza. Algum dos senhores está tendo algum tipo de problema quanto à inteligibilidade do áudio ou do vídeo? Poderiam sinalizar, por favor? Ok. O André ok, o Willi Batista, o Anderson, Felipe. Ok. Alguém está tendo algum problema de não estar compreendendo o áudio? Tá legal? A intensidade está suficiente? Beleza. Bom, antes de dar início a essa aula 4, queria agradecer aos senhores pelas participações nas aulas anteriores. Tenho certeza que tem sido de excelente proveito até aqui, essa disciplina de eletrônica. Vocês podem estar tendo um desgaste maior, porque realmente necessita de um tempo maior para você poder estudar seu material didático, você poder ler, você poder se concentrar melhor. Ficou alguma dúvida, pessoal, quanto às aulas nos capítulos anteriores? Os módulos anteriores foram bem elucidativos? Conseguiram compreender de forma satisfatória? Ficou alguma dúvida em relação aos encontros anteriores? Alguém poderia falar alguma coisa? Está sendo legal? Está sendo de bom proveito? Beleza. Bom, esse nosso encontro aqui, esse nosso quarto encontro, nós estaremos falando de transistores e a estabilização da polarização de transistores também, tá ok? Espero que tenha do material didático, é de suma importância que você venha estar lendo esse material didático para assim que nesse encontro ao vivo a gente possa estar falando as dúvidas que vocês tiveram, Realmente fica um tanto pouco complicado quando acontece de você vir aqui e às vezes não ter material didático antes, o aproveitamento não será totalmente efetivo. Mas vamos lá, vamos tentar desenrolar esse assunto. Primeiro assunto da aula de hoje, falaremos de transistores, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre esses transistores aqui. Compreender o funcionamento deles e depois verificar que a temperatura será um efeito, um dos efeitos mais devastantes, mais arruinadores do perfeito funcionamento do transistor é a sua temperatura. Vai tirar nosso ponto de operação, vai bagunçar um pouco a gente, mas veremos maneiras extras de estabilizar o transistor e quais são os métodos empregados para isso. Ok? Bom, etimologia, a palavra transistor, alguém sabe o que significa transistor ou transistor? Chame como quiser. Alguém sabe o que significa isso? A etimologia da palavra transistor? Alguém sabe? Bom, transistor é a aglutinação de duas palavras, É o nosso transistor, seria o nosso resistor de transferência, tá? Transistor vem de resistor de transferência. Vendo que o Marcos está sinalizando que está travando, algum dos senhores também está travando quanto ao vídeo? Algum dos senhores tem um problema quanto ao vídeo de estar travando?
pelas minhas medições aqui, está tudo ok. Talvez seja o seu navegador, Marcos, ou somente a sua internet, entendeu? Vamos dar prosseguimento. Bom, aqui tem os símbolos físicos, né, dos transistores. Você pode estar encontrando algumas placas, alguns circuitos eletrônicos, nossos resistores de transferência. O Marcondes está com áudio, não está em 3 GB, Marcondes? Alguém mais tendo problema quanto a áudio? Não está de forma clara? Bom, quanto a vídeo, creio que esteja ok. Talvez o problema seja talvez o áudio, não sei. Pode estar acontecendo de algumas máquinas estar com o volume, aumente o volume do alto-falante, pode ser que melhor consiga otimizar em alguma coisa. Tá legal? Bom, você pode estar observando aqui os símbolos típicos, né? A forma física que esses transistores estarão se manifestando para a gente, tá? Esses transistores aqui, né? Existem diversos tipos de encapsulamentos diferentes, cada um se apresenta de uma maneira e sua finalidade também dá-se de forma variada, certo? Bom, tem esse encapsulamento redondo, né? Parece uma cartola, o top hat, tem esse tipo de encapsulamento. Esse cara aqui já possui um encapsulamento um pouco diferente, que ele possui seu orifício para fim de fixação e também dissipação de energia térmica, né? Seu dissipador de calor. Bom, quanto a transistores, a gente pode estar trazendo 2 tipos bem distintos aqui, 2 configurações bem diferentes. Existem os chamados PNP, tá? E os transistores chamados NPN. Via de regra, nem sempre você pode estar utilizando um em lugar do outro, né? Depende da sua polarização e é o que estaremos falando, estaremos abordando mais à frente. Bom, se você lembrar um pouco da aula passada, existiam os materiais tipo N e os materiais tipo P. Vocês lembram disso? Material tipo N e material tipo P. O que era o material tipo N? Quem eram os portadores majoritários, né, na configuração tipo N? Quem eram os portadores minoritários no material tipo N? Quem eram os majoritários e minoritários, seus portadores de material tipo N? Alguém lembra disso? Alguém lembra qual era o portador majoritário no material tipo N, portador minoritário no material tipo N também? Bom, se você lembrar, o portador C material tipo N é um material negativo. Ora, se algo é negativo, é porque existe o excesso de elétrons, né? Então, o portador majoritário no material tipo N são os elétrons livres, né? Que vieram quando você combinou os átomos de silício, você dopou o silício ou o germânio com elementos pentavalentes ou elementos doadores também, certo? Você lembra disso? Existem elétrons sobrando no material tipo N. No material tipo P, ele é positivo, ora, falta elétron, então você combinou o silício, que era a família 4A, com elementos da família 3A. Dessa maneira, ficou faltando um elétron, ficou faltando, né, esse elétron, então houve uma lacuna, um espaço vazio para que pudesse ser preenchido ali. Portanto, no material tipo P, existem o excesso de lacunas, né? Enquanto no material tipo N existe excesso de elétrons, no material tipo P, excesso de lacunas. Bom, e o transistor é aquele elemento que a sua estrutura física possui 3 terminais, certo? Um deles é a base, um deles é o emissor e um deles é o coletor. Então, a partir de agora, você tem que estar familiarizado com esses 3 terminais: a base, o emissor e o coletor. Bom,
Tiago, como identificar na simbologia quem é a base, quem é o coletor, quem é o emissor? Bom, pode notar que o NPN e PNP têm simbologias diferentes. O terminal que contém a simbologia da seta, certo? O terminal que contém a simbologia da seta é o terminal de emissor. O terminal que contém essa estrutura parecida com uma base é o terminal de base, né? O nome já é bem proponente. Você pode estar observando, isso aqui é o material da base. Ora, e o que sobrou, né, parecido com um coletor, só que não possui a sua setinha, parecido com o emissor, perdão, é chamado terminal de coletor. Então, o nome, jovem, é bem também propõe a sua finalidade. O emissor, ele emite elétrons, né? A base vai fazer o meio de campo entre o emissor e o coletor, que vai coletar esses elétrons emitidos pelo emissor, certo? Bom, semelhante modo, você também aqui tem um terminal que contém a seta, é chamado de emissor, né? O terminal parecido com o emissor, sua estrutura é chamado de coletor, e o terminal de base é esse que possui essa estrutura aqui, parecida de fato com uma base. Bom, eu te pergunto, nesse transistor que eu estou circundando aqui, quem é o terminal de base, quem é o terminal coletor, quem é o terminal de emissor? Quem é base, quem é coletor e quem é emissor? Vocês seriam capazes de identificar só olhando quem é base, coletor e emissor? Alguém mais se arrisca a dizer quem é base, coletor e emissor? Base do mês, estou de medida 135. Bom, já teve alguns indícios de alguma resposta é, um pouco mais elaborada. Bom, a olho nu você não pode afirmar exatamente nada. A única certeza que eu tenho é que existe terminal de base, existe terminal de coletor e existe terminal de emissor. Como é que eu faço para saber qual é o site que eu havia falado para vocês? Eu consigo ver todos os part number, consigo ver todos os part number do mundo eletrônico. Qual era o endereço eletrônico? Isso, nota sheet. Então, lá na nota sheet era, seria preciso saber qual é o PN do sujeito, BC 548. Tipo, você te fala, não, isso aqui é um BC 548. Aí, beleza, você consegue lá no nota sheet, lá tem a especificação dele, diz, você olhando de frente, né, uma vista frontal, qual é cada terminal aqui encontrado, certo? Então, é dessa maneira que se sabe qual o terminal de base, qual o terminal de coletor e qual o terminal de emissor, certo? É necessário que você saiba o part number do componente eletrônico, vá ao datasheet, procure pelo fabricante que você tem do seu componente na mão, certo? E aí sim você conseguirá saber quem é base, coletor e emissor. Se não for isto, existem testes, né? Você pode estar precisando depois, testes com multímetro. Você precisa determinar quem é base, você vai determinar quem é o emissor e você vai determinar quem é o coletor, certo? É dessa maneira, então, que se procede e existe um teste com multímetro para fim de detecção de reconhecimento de terminais de um transistor. Bom, tranquilo até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Posso dar prosseguimento? Beleza. Bom, qual das simbologias aqui designa um transistor NPN ou um transistor PNP? Eu tenho uma dica aqui, existem diversas dicas para que você possa fazer o reconhecimento olhando somente a simbologia, né? Se só a simbologia sabe se aqui é um NPN ou é um PNP. Né? Eu vou deixar uma dica aqui para os senhores, né? Para estar observando.
Esse cara aqui também eu consigo determinar se ele é um NPN ou PNP somente pelo esquema elétrico, né, pela sua simbologia. Bom, o terminal de emissor, ele está penetrando ou não está penetrando na base? Nesta simbologia que estou circundando aqui. Ele está penetrando ou não está penetrando na base? Vocês podem... É interessante essa resposta. Então, jovem, se ele está penetrando na base, ele penetra. Então, é um PNP. Olha aqui. Esse cara aqui, o que? Ele penetra ou não penetra na base? Esse cara aqui, ele não penetra. Então, é um NPN. Então, dessa maneira, dessa maneira, você, a partir de agora, tem certeza que não haverá dúvida se olhar um transistor, se ele é NPN ou PNP. Aqui é PNP porque ele penetra. Esse cara aqui, ele não penetra. Então, você, a partir de agora, consegue identificar facilmente, né, se o transistor ele é NPN ou PNP. Durante essa aula aqui, eu vou estar perguntando, espero que você esteja atento para conseguir responder a essas perguntas, ok? Bom, ainda conseguem ouvir o áudio bem, pessoal? Estão com alguma dificuldade quanto ao áudio? Estão tendo algum problema? Tá ok, beleza. Joia. Legal. Bom, aqui, né, ó, não penetra, um NPN. Aqui essa está penetrando, um PNP, tá? Conseguindo explicar os terminais, o que cada um significa? Né? Sabe quem é a base, quem é o emissor, quem é o coletor? O emissor sempre é aquele que possui a sua setinha, tá? Porque está emitindo alguma coisa. Então, o emissor, essa setinha é característica do terminal de emissor. A base, né, você pode estar observando essa estrutura reta, é sempre a base ou terminal coletor. Então, coletor, base, emissor, 3 terminais de um transistor, tanto na configuração NPN ou PNP. Bom, quanto à polarização desses transistores, eu vou sempre procurar uma polarização direta. Note, eu estou colocando um terminal positivo na base, certo? Estou inserindo o terminal positivo na base da bateria. Essa bateria, por sua vez, possui um potencial maior do que esta bateria aqui. Sei lá, isso aqui é 10 volts. Vamos chutar aí aqui 5. Tudo bem? Então, o potencial positivo aqui eu estou colocando na base, tá? E o terminal negativo estou colocando no emissor. Quando eu faço isso, a junção base-emissor, está polarizada diretamente ou inversamente? Responda. A junção base-emissor, se eu coloco o terminal positivo na base, material tipo P, e o terminal negativo da bateria, o terminal negativo do emissor, eu estou polarizando diretamente ou inversamente? Estou polarizando diretamente, né? Até porque eu já amarrei a situação de que essa bateria tem um potencial maior do que esta, para garantir que o potencial na base seja positivo. Então, o transistor, a maioria das vezes, dependendo da configuração, né, eu vou estar procurando uma polarização direta entre base e emissor e uma polarização que agora? Uma polarização inversa, estou botando positivo e negativo, né, um material tipo N, uma polarização inversa entre base e coletor. Então, note, no transistor, estarei sempre procurando uma polarização direta entre base e emissor. Em contrapartida, na junção base e coletor, eu estarei procurando uma polarização inversa. Então, nós estaremos trabalhando a todo momento
com esse tipo de polarização, ok? Bom, é necessário agora, uma vez que a gente falou já de polarizações, definir as tensões num transistor, certo? O que é o VBE? Vitor Bravo, subíndice, Bravo Eco. VBE, V de tensão, concordam? BE entre base e emissor. Então, tensão entre base e emissor, ou VEB, certo? VBC, tensão entre base e coletor, VCE, tensão entre coletor e emissor. Então, quando você vê VBE agora, já sabe tensão entre base e emissor, VBC entre base e coletor e VEC ou VCE entre coletor e emissor. Joia? Bom, você concorda que as extremidades aqui nessa pastilha é o que? O terminal de coletor, e a outra extremidade é o terminal de emissor. Perfeito? Tranquilo até aqui? Bom, sendo assim, a tensão entre emissor e coletor, ou coletor-emissor, chamado VCE, é a soma das tensões parciais que dá-se entre base e coletor e entre base e emissor. Ou seja, o todo é a soma das partes, né? É o somatório das partes individuais. Então, tensão entre coletor e emissor é a tensão entre base emissor e base coletor. Então, o todo é a somatória de tensão entre base e emissor mais a tensão entre base e coletor. Joia? Então, é necessário que você firme isto. A banca da ANAC, inclusive, já andou cobrando, né, essa relação, perguntando qual é a maior tensão que se pode achar num transistor. Lá ele perguntava a tensão entre coletor e emissor, tensão entre base e emissor, tensão entre base e coletor. Então ele queria te induzir a uma resposta tal que você viesse a responder a tensão entre coletor e emissor. Pessoal, ficou claro quanto a tensões num transistor? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês hoje estão mais calmos, não estão perguntando nada? Alguém quer sanar alguma dúvida? Ou não estão me escutando, ou não estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. Né? Não tem nenhuma dúvida, está tranquilo até aqui? Vocês estão atentos à videoaula? Tá tranquilo? Estão conseguindo entender? Qualquer dúvida, a hora de perguntar é essa. Se eu não conseguir responder aqui, a gente passa para o chat logo depois da videoaula e tenta esclarecer, beleza? Ok. Bom, tipos de configuração no transistor. Bom, quantos terminais você tem no transistor? Quantos terminais você tem num transistor? Alguém poderia dizer? 3 terminais. Então, jovem, nós veremos três configurações diferentes, certo? A primeira configuração, veremos base comum, configuração emissor comum e configuração coletor comum. Ora, se algo é comum, se o transistor é dito comum, a configuração é dito comum, tem que ser comum a alguma coisa ou algumas coisas, certo? O fato de ser comum, a gente pode afirmar que ele é comum tanto ao estágio de entrada quanto é comum ao estágio de saída, certo? A gente pode dizer dessa forma. Bom, que terminal é esse que eu estou circundando aqui? É a base? Perfeito. É isso aí, Cleiton. Felipe, perfeito. Concorda que a base é terminal tanto ao estágio de entrada quanto a base é comum ao estágio de saída? Alguém tem dúvida disso?
Então, esta configuração aqui é designada configuração base comum, porque a base está sendo comum tanto a entrada quanto comum a saída. É o único terminal que tem essa função. Então, na configuração base comum, a base é comum a entrada e a saída. A entrada sempre se dará no terminal de emissor. E a saída sempre se dará no terminal de coletor. Então, note aí. Bom, na configuração base comum, a base é o terminal comum, tanto a entrada quanto a saída. E, além disso, você tem que o terminal de emissor é sempre a sua entrada e o terminal de coletor será sempre a sua saída, ok? Será sempre desta maneira. Bom, indo adiante, existe essa configuração. Quem está sendo aqui comum a entrada e a saída? Que tipo de configuração é esta aqui apresentada? Que tipo de configuração está sendo apresentada aqui nesse segundo desenho aqui? Esse desenho que eu estou assinalando, qual é a configuração desse transistor? Bom, vamos ver aqui a entrada. A entrada está entre quem? Entre a base e o emissor. Perfeito? Entrada entre a base e o emissor. O teu estágio de saída está entre quem? Está entre o coletor e o emissor. Então, o emissor foi comum tanto a entrada quanto a saída. Ora, se é comum a entrada e a saída, qual é a configuração que você tem? Emissor comum, certo? Então, a configuração comum, emissor comum, perdão, você tem tanto o emissor no estágio de entrada quanto você tem no estágio de saída. Certo? Você poderia aplicar aqui um nível AC, né, e você teria a tua saída aqui entre coletar a tua saída, colocar um alto-falante, seja o que for, nesse estágio aqui, que dá-se entre o coletor e o emissor. Bom, na configuração emissor comum, a entrada sempre será na base e a saída sempre no coletor. Joia? Por último, qual é a configuração aqui no gestor? No gestor, a configuração coletor comum. Certo? Note, agora o coletor ele é comum à entrada, a entrada dá-se entre a base e o coletor, e o estágio de saída está sendo retirado entre emissor e coletor. Então, o coletor figurou tanto no estágio de entrada quanto no estágio de saída. Portanto, dessa maneira, você tem uma configuração coletor comum. E a configuração coletor comum, a entrada dá-se na base e a saída no emissor. Portanto, fazer um breve resumo, né? O terminal, que é comum à entrada e à saída, é ele que deverá o nome característico daquela configuração comum. Certo? Bom, a entrada é sempre na base, exceto na configuração base comum. E a saída é sempre no coletor, exceto na configuração coletor comum. Joia? Então a entrada entre a base e mais alguém. Aqui entre a base e mais alguém. Aqui entre a base, como é comum a entrada e a saída, né? Também dá-se entre a base e mais alguém. A saída, por sua vez, aqui, ó, entre o coletor e mais alguém. Aqui entre o coletor e mais alguém. Como o coletor também, aqui nessa configuração, coletor comum, ele também vai figurar no estágio de saída. Então, a base sempre é entrada, exceto na configuração base comum. O coletor é sempre saída, exceto na configuração coletor comum. Certo? Tranquilo, pessoal? É muita informação, eu compreendo, mas é necessário que você, depois da videoaula, né, pode estar assistindo novamente, dar uma lida nesse material didático, para fins de que você possa conseguir frisar esse conteúdo programático, que é de extrema importância para a gente possa dar prosseguimento, né, à eletrônica 1, que veremos assunto mais à frente, utilizarão conceitos de transistores, e é importante que você tenha isso em mente. Beleza? Alguma dúvida em relação a configurações?
Dúvida? Zero dúvida? Estão me ouvindo bem? Alguém está com problema? Vocês não estão sinalizando, se estão recebendo de forma clara ou não? Beleza. Ok, já é. Bom, primeira configuração, vamos ver suas características. Transistor na configuração base comum. Então, note que eu botei uma bateria aqui, coloquei outra, né? Uma simbolizando o estágio de entrada, o outro estágio de saída. Note que comum as duas baterias, entrada e saída é a base, né? Então, portanto, tem-se uma configuração base comum. Joia? A base é comum à aplicação de dois sinais dependentes, né? No caso aqui, nível DC, somente para fim de polarização do transistor. Dessa maneira, com a base comum, a entrada deu-se no emissor e a saída deu-se no coletor. Bom, o sentido da seta é o sentido que a corrente flui no transistor, certo? Então, a maior corrente que flui pelo transistor é chamada corrente de emissor. Vou botar uma relação aqui importante para vocês. Então, a corrente de emissor, ela pode ser dada pela soma da corrente de coletor somada, adicionada à corrente de base, certo? E eu vou abrir agora um parênteses aqui, para que você possa compreender isso, tá? Então, isso aqui a gente vai levar para o resto da teoria de transistores. A corrente de emissor é o somatório da corrente de base com a corrente de coletor. Bom, se a corrente de emissor for em torno de 100 mA, tá? Corrente de emissor em torno de 100 mA, você vai ter uma corrente de coletor, AIC, corrente de coletor, em torno dos 98 mA, e a corrente de base, como para fechar essa conta, 100 menos 98 vai dar 2 mA. Então, a corrente de emissor, ela se aproxima muito da corrente de coletor, tá? A diferença, dependendo do nível de corrente, é muito pouca. A corrente de base, ela é muito pequenininha. Ela é irrisória. Inclusive, não havia avistado aqui, nesse exemplo, né, 10 mA de emissor, note que a de coletor é 9,8 e a de base 0,2. A de base, corrente de base é uma cosquinha, não faz nem... é até ruim compará-la às demais correntes, pela sua amplitude ser muito pequena em relação às demais correntes, tanto de coletor e emissor. Então, até para alguns casos, algumas aproximações, tem-se que a corrente de emissor e coletor são muito próximas. Algumas análises é necessário que você até iguale os dois valores para que suas contas fiquem mais elegantes, certo? Tranquilo? Então, entendeu a relação de corrente no transistor? A maior corrente que flui no transistor é a corrente de emissor. A menor corrente que flui no transistor é a corrente de base. E um valor muito próximo da corrente de emissor é a corrente de coletor. Então, bem dizer, tudo que passa pelo coletor, note aqui, essa corrente que passa por aqui, ela se junta nesse ponto à corrente de base, né, e forma a corrente de coletor, certo? Então, a corrente de coletor, bem dizer, toda corrente que sai do coletor é chegada até o emissor. Beleza? Esse transistor aqui, ele é um NPN ou ele é PNP? Esse transistor, ele é NPN ou PNP? Alguns PNP, outros NPN. E agora? NPN ou PNP? A análise feita aqui utilizou um transistor NPN ou PNP?
há controvérsia, né? Alguns NPN, outros PNP. Bom, concordam que esse terminal que contém a setinha é o terminal de emissor? Concordam? Bom, de posse disso, ele está penetrando na base? Não, ele não está penetrando na base. Então, ele não penetra. Se não penetra, ele é NPN, certo? Se ele não penetra, ele é um transistor NPN. Perfeito? Ou se você, outra maneira de você também estar observando se NPN ou PNP, é dizer que a seta sempre aponta para o terminal negativo. Também pode ser dessa maneira. Lembrando que base e coletor e emissor, possuem a mesma polaridade e eles entre si se divergem do terminal de base. Então a base sempre é diferente do emissor e coletor. Então se a base é positiva, coletor seria a mesma polaridade do emissor. Se você tem a base negativa, coletor e emissor são positivos, né? O Carlos está perguntando, Tiago, o que seria PNP e NPN? PNP e NPN, você juntar duas pastilhas, né? PNP, por exemplo, duas pastilhas P, no meio material tipo N, deixa eu ver se tem a figura aqui anteriormente. Aqui, ó, NPN e aqui PNP. Note que a base sempre possui polaridades contrárias. Pode observar que a base sempre possui polaridades contrárias aos terminais, né, de coletor e de emissor. Aqui também você pode estar observando que a base negativa tem polaridades contrárias dos terminais de coletor e de emissor. Tranquilo? Carlos, ficou claro o que é NPN e PNP? Beleza. Qualquer dúvida, não titubeie. Vocês podem estar interrogando aqui, não tem problema algum. Ok? Bom, como a principal função do transistor, ele é utilizado para fins de amplificação, de tensão, de corrente, né? Tem um ganho de potência, né? Amplificar sinais também necessita um ganho de tensão de corrente, ou seja, a tensão ou corrente de saída deve ser maior do que a de entrada. Ora, se você quer ter um ganho, é lógico que a sua saída tem que ser maior do que a entrada. Porque senão seria o quê? Seria uma atenuação, né? O seu ganho seria negativo, digamos assim, né? Ter um ganho negativo é a mesma coisa que você atenuar, joia? Bom, vamos dar prosseguimento. Ganho de corrente é a corrente de saída sobre a corrente de entrada, certo? Só que a saída na configuração base comum, ela é dada em que terminal? A gente não viu que na configuração base comum a saída é no terminal de coletor e a entrada é no terminal de emissor? Portanto, para fins de cálculo de ganho de corrente numa configuração base comum, ora, é óbvio que eu vou ter o quê? Como a corrente de coletor ela é um pouco menor, que a corrente de emissor, o que acontece? Se eu utilizar o exemplo anterior, quanto vale a corrente de coletor? 9,8. Em contrapartida, a corrente de emissor vale 10 mA, né? Então, se eu fizer essa conta, 9,8 por 10, note que você entrou com 10 mA, e agora a sua entrada foi 10 mA e teve na saída 9,8. Então, você não teve um ganho efetivo, né? Não teve uma amplificação em termos de corrente, né? Teve um ganho de 0,98, mas, né, a sua saída deu-se menor do que a sua entrada, joia?
Então, o ganho de corrente na configuração base comum, ele não é satisfatório. Joia? Você não utiliza a configuração base comum quando você quer obter um ganho de corrente. Por quê? Você viu que quando você entra com valor X, aquele valor é atenuado dependendo dos resistores, da carga que você tem, e o ganho de corrente ele é menor que a unidade, ele é menor, né? Nesse caso aqui, vale 0,98, ou seja, não chegou nem a 1, você não teve amplificação na configuração base comum em relação à corrente. Justo? Tranquilo quanto a ganho de corrente? Uma configuração base comum, viram que ele não presta para fim de amplificar a corrente. Eu não vou utilizar a configuração base comum quando eu quiser obter um ganho determinado de corrente. Tranquilo? Dúvida em relação a ganho de corrente na configuração base comum? Jóia. Vamos falar um pouco sobre ganho de tensão nesta configuração base comum também, né? O que é a configuração base comum? O que seria o ganho de tensão nela? O ganho de tensão é sempre a saída sobre a sua entrada. A tensão de saída é o produto da corrente de coletor e a sua resistência de saída, né? Se você lembra lá, a lei de Ohm, tensão é a corrente vezes a resistência. A resistência de saída, que é a junção base-coletor polarizada inversamente, é de valor muito alto. Então, a resistência entre base e coletor, como eu estou polarizando-a inversamente, nós falamos sobre isso, polarização base-coletor, polarização inversa, a resistência é muito alta. A gente viu que na aula passada, quando falamos de diodo, que quando polarizado inversamente, a gente pode considerar isso aqui uma chave aberta, né? Para simbolizar que a resistência elétrica é de valor altíssimo. Joia? Já a tensão de entrada é o produto da corrente de entrada, né, que é a corrente de emissor, e a resistência de entrada. Só que, jovem, a resistência de entrada é uma resistência que dá-se entre base e emissor polarizado diretamente. Se você está polarizando diretamente, a resistência elétrica é muito baixa. A gente viu isso lá em diodo. Quando polarizado diretamente, a resistência é valor baixíssimo, certo? Então, né, se a gente for fazer o cálculo, o ganho de potência, o ganho de tensão, note, a tensão de entrada em torno de 0,3 volts, né? A tensão de saída, um valor aproximado de 98 volts. Se você pegar essa saída e dividir pela entrada, olha quanto deu ganho de tensão. Então, a sua tensão de saída, uma configuração base comum, teve um ganho de 327 vezes maior do que a tensão de entrada. Então, esse cara aqui é uma excelente configuração quando quer se ter um ganho efetivo de tensão. Ok? Agora, o ganho de potência, potência na tensão vezes corrente, é só multiplicar o ganho de tensão vezes o ganho de corrente. Se fizer essa conta, o ganho de potência está em torno de 320 vezes maior numa configuração base comum, certo? Então, resumindo, configuração base comum não é uma configuração boa para obter esse ganho de corrente, tem-se ganho de tensão e tem-se ganho de potência. Beleza? Tranquilo? Ficou alguma dúvida em relação a esse tipo de configuração? E como você deve se fazer análise, né? De como analisar as configurações, só você pegar a saída, dividir pela entrada, lembrar dessas relações de corrente de emissor é igual a corrente de coletor mais a corrente de base. A corrente de coletor é um valor de corrente que se aproxima muito em termos de miliampere, né, em relação à corrente de emissor. A corrente de base é um valor ridículo, um valor irrisório, mas ela existe, ela é de fundamental importância para que possa o funcionamento correto do transistor estar de acordo. Beleza? Bom,
Eu vou parando por aqui hoje, tá? A gente encerra esse nosso assunto aqui. Lhe dei as ferramentas necessárias para que você possa conseguir analisar as demais configurações, emissor comum e a configuração coletor comum, saber as suas características importantes, né? Se tem ganho de tensão, se tem ganho de corrente. A ANAC, ela cobra isso, é por isso que o pessoal cai do cavalo, né? Mas eu tenho certeza que você, ao fim dessa disciplina, terá plenas condições de conseguir analisar esses circuitos e compreendê-los da melhor forma possível, ok? Somente identificar a entrada e saída já é extremamente suficiente para que você possa saber qual é a configuração que está aquele transistor e os seus demais ganhos em relação à tensão, corrente e potência. Beleza? Bom, pessoal, muito grato pela participação de cada um dos senhores hoje aqui. Eu agradeço pela boa vontade de estiver aqui hoje. Tá? Nessa próxima sexta-feira estaremos gravando, salvo engano, sexta-feira agora, tem que conferir o roteiro, nosso quinto encontro. Tá? Conto com a participação dos senhores, né? Hoje nós temos aqui 18 participantes online, né? Para a eletrônica é um número bem grande, né? Então é porque a aula está sendo de bom proveito, vocês estão conseguindo assimilar o conteúdo, ok? Muito grato a todos. A gente logo em seguida passaremos ao chat, tá? Vocês podem estar trazendo as dúvidas, estarei aqui elucidando e tentando esclarecer da melhor forma possível, tá ok? Muito grato, fiquem com Deus. Eu sou o professor Tiago Carvalho e até a próxima.